Olá, bem-vindos ao Desporto às 9. Hoje com o treinador de guarda-redes, Rui Barbosa. O nosso convidado é alguém que dedica a carreira a impedir golos, primeiro como guarda-redes e agora como treinador. Cargo em que já trabalhou com nomes como Iker Casillas, Ederson, Jan Oblak ou Rui Patrício, apenas para citar alguns. Olá, Rui, bem-vindo ao Desporto às 9 e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, boa noite. É com imenso prazer que aqui estou e disposto a falar do que gosto de fazer e da minha profissão. Ainda bem, vamos a isso então. E vamos começar pelo início. Porquê a baliza? Acho que por paixão, já desde o início, como jogador e como guarda-redes, já por paixão, sempre que havia um jogo de futebol na minha freguesia de Arcos, eu automaticamente ficava na baliza. Porquê? Porque era um pouco mais alto do que os meus colegas. Geralmente havia aquele mito de guarda-redes tinha que ser o dono da bola e o mais barrigudinho, não era o caso, eu era o mais alto e também levava algumas bolas comigo. E a paixão foi sempre essa, tudo que houvesse uma baliza eu jogava, tanto se fosse futebol, como lembro-me, enquanto miúdo, também jogar handball e ser guarda-redes de handball nos jogos interfreguesias que se fazia lá no Conselho de Vila do Conde. Sim, sempre ligado à baliza. Exatamente. E uma vida ligada ao futebol. Sempre foi esse o objetivo ou aconteceu apenas? Como qualquer jovem, eu estudei até ter que optar por seguir uma carreira académica ou então ter a possibilidade de ser profissional de futebol. E consegui conciliar até o 12º ano. Após essa altura tive que decidir, porque foi numa altura em que passei de júnior a sénior, passei a profissional no Rio Ave e tive que optar e depois de conversar com os meus pais, explicar quais eram os meus objetivos e tentar perceber se poderia ser uma profissão. Felizmente foi e não estou arrependido porque é o que mais gosto de fazer. Foi e continua a ser, não é? Exatamente. Há algum momento na carreira de guarda-redes que gostasse de destacar? Ainda foi longa, correto? Sim, tive a felicidade de jogar praticamente no país todo, só não joguei na Ilha dos Açores. Conheci imensas pessoas, conheci imensos colegas, tive a maior parte das vezes sucesso por onde trabalhei, tive algumas subidas de divisão, fica-me não é uma mágoa, mas é um sentimento de não ter conseguido jogar na primeira divisão portuguesa. Ficou só a faltar esse sucesso um bocadinho. Exatamente. Mas jogaste com nomes bastante conhecidos do futebol, se não estou em erro, como André, Luís Neto, Úcara, Salvador Agra, correto? Exatamente. Há algum grupo de balneário, com estes ou outros, que tenha deixado uma especial saudade? Acho que tem a ver com os clubes onde isso pode acontecer. Falou-me desses jogadores, encontrei-os todos no Varzim, que tinha e tem uma mística especial, uma mística de bairrismo, mesmo no sofrimento parece que é uma alegria e o balneário é importante para a gente conseguir por vezes ultrapassar esses momentos de angústia, momentos de não sucesso, e o balneário é importante para ajudar. E esse grupo de jogadores que me falou, tive um prazer imenso e um privilégio de ter trabalhado com eles, como colega deles guarda-redes e também alguns deles já como treinador de guarda-redes. Exato. Como estavas a dizer, e bem, tiveste uma longa carreira como jogador que iniciou a nível profissional no Rio Ave e terminou no vizinho Varzim. E foi também no Varzim que depois terminou a carreira de guarda-redes e iniciou a carreira de treinador. Como é que surgiu essa oportunidade? Ora bem, eu comecei a jogar futebol muito novo lá na minha freguesia, né? E depois fui jogar para o Varzim, porque em Vila do Conde o Rio Ave ainda não tinha o escalão de infantis e iniciados. E então comecei a minha etapa no clube na Póvoa. Mal houve a possibilidade, eu vim para Vila do Conde e completei a minha carreira no Rio Ave, onde subia profissional. E depois
Terminei a minha carreira como jogador no Varzim, porque na altura recordo-me, o Mr. Horácio Gonçalves precisava de um guarda-redes que, se não fosse opção, fosse alguém que conseguisse ser importante no balneário, alguém que pudesse ajudar e também que tivesse uma vocação já para ser treinador de guarda-redes. E juntou-se o útil ao agradável, então eu joguei o penúltimo ano, joguei no Joane. Amigos em comum conseguiram que eu chegasse ao Varzim. Cheguei ao Varzim, fiquei lá 8 anos e 4 dos quais como treinador de guarda-redes. A transição não foi muito difícil porque foi só mudar de um balneário para outro balneário, porque conhecia a estrutura toda. Exato. E agora, quais são as diferenças, tendo jogado como é que foi ser guarda-redes, ser treinado como guarda-redes em Portugal, a nível profissional, nos anos 90, no início dos anos 90, e ser treinador de guarda-redes em 2022? Há uma diferença muito, muito grande. Uma diferença... É difícil de quantificar em percentagem qual é que é, porque havia sempre exceções. Por exemplo, eu no Rio Ave, em 92, 93, tinha um treinador adjunto que também fazia treinos de guarda-redes. E eu ainda hoje tenho exercícios que me recordo do senhor que falecido, Deus o tenha, o Custódio Pinto, que na altura era adjunto do Mr. Vieira Nunes também. E eu tive a felicidade de ir encontrando aqui e ali, mas nos clubes com menos dimensão, de menor expressão, com menos possibilidades, não se treinava. Era no final do treino, 10 bolas para o lado esquerdo, 10 bolas para o lado direito e o treino estava feito. Hoje em dia não, hoje em dia requer muita observação, requer muito pormenor para perceber como é que podemos tirar o máximo rendimento do guarda-redes. É? Vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Okay. Agora queria saber como é que surgiu a oportunidade de treinar, de ingressar na equipa do Nuno Espírito Santo. Também é curioso, é através da mesma pessoa, que é o Dr. Miguel Ribeiro, que neste momento é o diretor executivo do Famalicão. Nós conhecíamos e na altura que o Mr. Nuno Espírito Santo formou a equipa técnica dele pela primeira vez, foi no Rio Ave e tinham a equipa toda montada e perceberam que faltava ali alguém que... Perceberam não, se calhar alguém iria ser, mas depois o Mr. Nuno achou importante essa pessoa ter outra função dentro da equipa técnica e ficou ali uma vaga para preencher e depois de uma conversa que tivemos os dois e com o Sr. Presidente do Rio Ave, juntei-me na equipa técnica dele e tenho-o acompanhado. Tem-no acompanhado, menos no ano que ele vai para Sevilha. Para Valência. Para Valência. Desculpa. Porquê? Porque nessa altura o treinador de guarda-redes do Valência era o Ocho Torrena, que era à altura o treinador de guarda-redes da Seleção Nacional Espanhola, e o Nuno tinha bastantes dificuldades em prescindir de alguém que era com uma lenda exatamente do clube e da Seleção Nacional. Mas eu fiquei em Vila do Conde e quando ele regressou a Portugal, convidou-me novamente para trabalhar com ele e tenho acompanhado até o momento. E quando treinou o Vila do Conde, nessa altura, apanhou ali muitos jovens, um Jan Oblak e um Ederson. Exatamente. Já se percebia, já dava para perceber que eles iam se tornar guarda-redes de topo mundial? Sim, hoje é fácil dizer que sim, mas na altura já se percebia isso e vou dizer porque é que se percebia isso, porque os nossos guarda-redes era no primeiro ano que trabalhámos no Rio Ave, era o Jan Oblak, era o Ederson Moraes e era o Rafael Albuquerque, que hoje é treinador de guarda-redes da estrutura da formação do Futebol Clube do Porto. E nós, ao apostarmos em 3 jovens guarda-redes, tínhamos a plena convicção que tinham capacidade, iam resolver os problemas, porque a posição da baliza é uma posição bastante específica e requer alguma experiência e maturidade, e nós percebemos que aqueles jovens já a tinham, e acredito nisso, e acreditamos nisso porque eles trabalham no Rio Ave, mas já vêm de alguns anos emprestados e a jogar
ou a fazer parte de plantéis da segunda divisão. Sim, o Ederson estava no Ribeirão. No Ribeirão, na segunda divisão B, na altura, saiu do Benfica e foi para o Ribeirão e fez uma época fabulosa. Eu tive, quando trabalhei no Varzim, joguei contra o Ribeirão e o Ederson era o guarda-redes do Ribeirão e no meu bloco de notas já estava lá um apontamento a este guarda-redes, a esta equipa, porque era algo que se deveria seguir. E percebia-se que tinham a qualidade e o talento que hoje o demonstram. Sim, que hoje toda a gente conhece. Exatamente. Aliás, eu recordo-me de uma situação engraçada nessa altura. O primeiro jogo que o Ederson fez pelo Benfica, recordo-me de um amigo meu, que é adepto do Futebol Clube do Porto, no final do primeiro jogo, ter falado comigo e ter-me dito, outro guarda-redes de 40 milhões. Tinha saído o Oblak e ele viu o Ederson e ficou logo, outro, a sério. Exatamente. Eu tive a felicidade de trabalhar com eles. Pronto, mas falámos aqui um bocadinho das especificidades do que é ser o treino de guarda-redes e eu gostava que falássemos um bocadinho sobre isso. Como é que se prepara um treino de guarda-redes? Se é em função das características do atleta, se é daquilo que o treinador pede, o treinador principal, ou de um plano de treino mais geral que será criado pelo treinador principal. Como é que é feita essa preparação para o treino de guarda-redes? Cada vez mais tende a ser individualizado. Cada guarda-redes poderá ter o seu toque para as qualidades que tem e as que não tem, porque muitas das vezes dois guarda-redes, uns têm uma qualidade e o outro tem outra, e nós temos que ter ambas a 100%. A preparação não é uma coisa muito difícil, é na reunião preparatória da época em que nós, equipe técnica, decidimos o que é que nós queremos para o jogo e o que é que nós queremos para o nosso guarda-redes no jogo. Nós, a partir daí, é que temos que começar a desmontar as coisinhas todas e ir ao pormenor de tentar melhorar os aspectos todos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil, que é se a minha equipa não quer sair a jogar longo, se quer sair sempre a jogar curto, eu não preciso passar muito do meu tempo a treinar pontapés de baliza longos. Isto são as ideias básicas e a partir desse momento começa-se a desmontar e a encaixar por vezes exercícios semelhantes, mas com objetivos diferentes. Eu posso montar um exercício e faço muitas vezes um exercício com o mesmo layout para 2 ou 3 guarda-redes e quero ver coisas diferentes nesses momentos, tais como, por exemplo, a concentração, a tomada de decisão, como é que o pé está posicionado para fazer uma queda, como é que o corpo está balançado para fazer uma defesa média-alta, e isto tem que ser afinado depois individualmente. E tem sido cada vez mais desafiante porque nós treinamos pessoas que valem muito dinheiro e elas têm que continuar a valer muito mais dinheiro. Enquanto há cerca de 20 anos atrás não era bem esse, o negócio não era tão explícito quanto esse, mas hoje não. Hoje nós temos que ter os 2 ou 3 guarda-redes com quem trabalhamos no plantel. Nós geralmente trabalhamos com 3, mas principalmente os 2 mais aptos têm que estar muito semelhantes e nós temos que os preparar. Eu dou um exemplo que dou com alguma frequência agora, depois de ter trabalhado no Wolverhampton com o Rui Patrício e com o John Rudi, que eu pedi ao Rui, porque o Rui era muito forte a jogar mais próximo da linha de golo, e eu pedia o oposto do que pedia ao John Rudi, que era mais forte a jogar mais longe da linha de golo. E no mesmo exercício eu tinha que contrapor as duas características deles para melhorar aquilo que eles não eram tão fortes. Exatamente. Falando de características, também um aspecto muito específico do trabalho de guarda-redes são as grandes penalidades. E existe esta ideia de que existem guarda-redes que são especialistas em grandes penalidades. Isto é verdade? Há mesmo características que levam um guarda-redes a ser mais forte a nível da defesa de grandes penalidades ou tem a ver mais com treino? Eu acho que tudo junto ajuda a ser verdade que tudo
é o mais importante do que só o específico. E vou trocando isto por palavras mais fáceis de perceber. Por exemplo, alguém que tenha muitas fibras rápidas no corpo é alguém que é mais rápido por natureza. Então, se assim é, se calhar vai ser mais rápido em tomar uma decisão. Isto se a coordenação oculomotora estiver apurada, porque se não estiver apurada ele pode ser muito rápido e não conseguir. E depois existe uma coisa que é o estudo dos adversários. Hoje em dia existe uma base de dados de Premier League, a primeira divisão portuguesa, ou a espanhola, ou a francesa, com certeza que a gente vai a um programa e consegue tirar os últimos 30 a 40 penaltis marcados por cada batedor. Isto já é um padrão também. E depois também tem que existir o treino. O treino tem que existir porque, se assim não for, não há forma de se conseguir evoluir. Por isso é que eu digo, as coisas todas juntas, bem trabalhadas, se calhar ajudam à guarda-redes. Eu recordo-me o Nuno, quando trabalhou em Valência com o Diego Alves, eu acho que ele, naquela época, deve ter defendido para aí 10 a 12 penaltis, numa época só, porque parecia que ele era predestinado para aquilo. E eu sei que ele tinha uma base de dados que se calhar toda a gente tem, só que ele poderia ter alguma coisa que fosse mais... E se calhar estudava a mais também. Por exemplo, também. Numa situação de um jogo que vai a grandes penalidades, estamos a falar, por exemplo, de uma final, Sim. que vai a um desempate por grandes penalidades, há alguma coisa ali que o treinador de guarda-redes, ou neste caso o Rui, vai dizer especificamente ao guarda-redes, ou uma situação em que é mais o treinador principal? Por exemplo, um jogo desempatado por grandes penalidades é preparado por mim e pela equipa que trabalha comigo de uma forma diferente de um jogo normal de campeonato. Um jogo normal de campeonato é capaz de ter 3, 4 batedores de penaltis, e são estes, e a bola para aqui, para ali, para ali. Se for um desempate por grandes penalidades, uma seleção a meia-final, ou vencer uma final, todos nós temos que procurar imagens de todos, mas de todos os jogadores. Não podemos ir só com 3, 4. E não há problema nenhum em partilhar. Por exemplo, nós, esta é a época que terminou, nós eliminámos o Wolverhampton para a taça, em Wolverhampton, e quando eu recebo a lista dos penaltis dos observadores, eu vi que faltava o penalti do De Donker, faltava o penalti do Neto, faltava o penalti de mais 2, 3 jogadores. E eu, como tinha isso na minha base de dados, adicionei e pronto, se calhar ajudou a que nós vencêssemos, porque nós vencemos esse jogo pelos empates das grandes penalidades. Isto ajuda a poder vencer, mas também existe uma outra coisa que é, e eu sou muito terra a terra nisto, eu fiz este trabalho e se nós tivéssemos perdido, eu tinha feito o meu trabalho todo e o guarda-redes também tinha a informação toda. E depois existe muitas vezes também a tomada de decisão e o que o guarda-redes decidir. Nós, quando vamos para desempates e grandes penalidades, os guarda-redes têm acesso às imagens e no dia de jogo tenho uma folha que eu tento colocar numa garrafa de água ou em alguma coisa que ele consiga levar para o momento. Exato. Ainda aqui há cerca de 2, 3 semanas houve um jogo, só viu Peru, não sei com quem, ou Austrália, em que um guarda-redes pegou na garrafa de água do outro guarda-redes e atirou para longe. E por acaso perdeu, mas lá estavam desenhado por onde é que as bolas estatisticamente diziam, para onde é que elas iam, percebe? Isso é... Acho que tudo junto é importante. Sim, sem dúvida. E temos vindo a falar um bocadinho disso, mas agora vou perguntar diretamente. A nível de novas tecnologias, lá está, já percebemos que existe uma grande diferença nestes últimos 30 anos, não é? E tem continuado a evoluir e continuará. Que novas tecnologias é que o Rui utiliza no treino e quais é que considera mesmo que vieram marcar a diferença no tipo de treino? Para o treino do guarda-redes, eu acho que ainda não... Sinceramente, eu ainda não vejo algo que diga assim, se usar este equipamento, eu tenho a certeza que isto é possível e vou ter a certeza que há sucesso nisto. Existe agora
já há alguns anos, o GPS existe que nos permite saber quantas quedas fez para um lado, quantas quedas fez para o outro, o tempo que demorou a levantar, o tempo que saltou. Isso ajuda, mas não é... Nós, se formos trabalhar para um clube onde não tem essas ferramentas, nós temos que conseguir exatamente ultrapassar. Acho que o que está hoje em dia, que se quer-se vender tudo e mais alguma coisa, e por vezes só vem estorvar e vem perturbar, porque é para falar mais precisamente, perturbar o que é que nós temos que fazer, o que é que os guarda-redes têm que fazer. Porque hoje em dia fala-se de muito do guarda-redes, do treino do guarda-redes, e esquece de uma coisa que a principal função do guarda-redes ainda é defender aquele espaço. E aquele espaço muita gente não sabe quanto é que mede e não sabe quantas bolas cabem lá dentro. E eu ainda sou muito a favor destas coisas, porque aquele se tem 7,32 m por 2,44 m, cabem X bolas. Se cabem X bolas, eu tenho que saber como é que eu me tenho que posicionar para... E buscar cada uma delas. E mais, cada vez mais existe que é, tenho que tentar fazer com que o meu guarda-redes engane quem tem a bola para jogar dentro desses pontos. E isto é um jogo tipo do gato e do rato e nós estamos a descurar um bocadinho isto e estamos a ir para tudo que são jogo com os pés, dominar o espaço das costas e depois a bola quando vai à baliza nós temos alguma dificuldade porque estamos completamente descoordenados e as ferramentas que vêm são basicamente e fundamentalmente ferramentas que nos dão ajuda a nível do que é a parte física, se o guarda-redes está em estado de fadiga, se está mais próximo de se magoar ou não, porque algum instrumento que diga que vai melhorar a queda para o lado esquerdo se fizer 3 steps e saltar não sei o quê, isso aí ainda a mim me faz um bocado de confusão, mas pronto, sou eu que penso desta forma, há quem pense o contrário, eu terei que, como é óbvio, terei que respeitar, porque a tecnologia é importante, mas ainda há pouco saí de um curso de treinador de guarda-redes e via também a dificuldade dos meus colegas em saber em dizer assim, não, isto garante-me isto. É muito complicado, enquanto a gente sabe que se estiver a defender com 5 defesas, tem a zona da baliza ou a zona da área mais protegida do que se estiver com 4. Mas também posso sofrer o golo com 5. Mas para o treino do guarda-redes, as ferramentas que vêm, eu acho que o que me tem ajudado é a parte da filmagem, porque cada vez mais a filmagem nos ajuda a nós que somos treinadores, estamos de frente para o guarda-redes e percebemos quais são os movimentos que eles fazem e conseguimos gravar alguns, mas há outros que nós não conseguimos gravar e o vídeo é uma ferramenta que a mim me ajuda imenso. Até porque permite mostrar ao guarda-redes depois... Não só corrigir, mas também dizer porque é que fez bem, que é o mais importante para perceber. Exatamente. Há aqui agora uma questão, que isto é um bocadinho a minha opinião, enquanto leigo, mas adepto de futebol, e que eu tenho a sensação que há guarda-redes que são incríveis em equipas de meio de tabela, para baixo, mas que depois não conseguem impor-se nas equipas que lutam para a vitória em todos os jogos. E eu queria saber se o Rui concorda comigo. Eu tenho esta sensação, por exemplo, temos guarda-redes que estão numa equipa mais pequena, que sofre 10, 15 remates por jogo e faz um brilharete, quando chega a uma equipa que luta, mais forte, que luta para vencer normalmente, e só sofre 1 ou 2 ou 3 remates à baliza e depois não se portam tão bem. Claro. Isto será, e depois claro, há aquelas características que sabemos, como a capacidade de sair a jogar, que acaba por ser mais importante numa equipa que tem mais bola do que numa equipa mais pequena, mas será também aqui uma parte de concentração. Eu penso, existem algumas situações dessas e eu penso que tem muito a ver com a capacidade de concentração, a capacidade de se abstrair do que é que passa à volta e de uma coisa que é importante que são as redes sociais, porque nós quando trabalhamos numa equipa média-baixa, tudo que a gente fizer de meio para cima
as redes sociais só falam bem. Sim. E quer queiramos, quer não, se à minha volta existir uma onda positiva, eu naturalmente consigo sair de uma onda menos positiva e consigo estar lá em cima. Quando chego, por exemplo, a uma equipa grande em que tem que ganhar, se não ganha, a onda positiva deixa de existir. Exato. E mesmo se aí existe uma outra vertente que hoje em dia se trabalha e é muito importante, que é a parte psicológica do futebol, e cada vez mais os clubes têm alguém para trabalhar essa área, porque nós às vezes temos algumas noções, mas há quem estude e quem seja perito em trabalhar essa área. E quem estiver mais bem preparado consegue chegar lá acima e consegue aguentar, porque uma coisa é eu defender 3, 4 bolas de golo e depois fazer um mau passe e depois sofrer um mau golo num clube médio, e outra coisa é fazer o mesmo número de ações num clube grande e perder 2-1 ou 1-0. O meio que anda à volta, a pressão e tudo por causa das redes sociais, porque hoje em dia nós vivemos com isto e é um meio e nós também temos que o saber usar, não podemos só achar que não é bom, sim, temos que o saber usar, mas esse é um dos fatores que eu acho que fazem que alguns guarda-redes têm performances muito boas em equipas médias e depois quando dão um salto não conseguem aguentar essa pressão. Certo. Voltando aqui um bocadinho atrás, o Rui disse que fez agora uma formação e falámos um bocadinho sobre isso antes, porque é o primeiro treinador a fazer esta formação, correto? Não sou o primeiro treinador português. Não. A Federação Portuguesa de Futebol organizou com a UEFA o primeiro curso de treinadores, licença A para treinadores de guarda-redes. É a primeira licença onde tivemos lá 22 treinadores de guarda-redes e penso que é um pontapé de saída para uma licença que vai ser obrigatória daqui a 2 anos para equipas que participem nas competições europeias e se calhar é um pontapé de saída porque nos outros países já existe há muitos anos. Em Portugal está a começar. Em Portugal agora. Começou agora e acredito e foi também falado nesse curso que o mais importante foi o arranque e agora não podemos parar porque neste momento 22 colegas temos esta possibilidade de ter a licença, mas há muitos mais colegas que também vão gostar de a tirar e vão ter a necessidade de a ter para continuar a trabalhar nos clubes onde trabalham. E ao mais alto nível. Ao mais alto nível. Sim. Certo. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás para falarmos, pronto, que depois, quando foi para o Futebol Clube do Porto, teve a oportunidade de trabalhar com o Iker Casillas. Que, apesar de ter trabalhado já antes com guarda-redes muito talentosos, chegou ali lá está, um Oblak e um Ederson, potenciais estrelas, e ali Iker Casillas, uma estrela consumada. É um bocadinho diferente, se calhar. Foi diferente, mas o trabalho foi igual. Como é que eu vou explicar isto? Eu não deixei de trabalhar da mesma forma porque fui trabalhar com o Iker. Fui a tentar perceber como é que nós, do do Porto, conseguiríamos sacar o máximo rendimento do Iker Casillas naquela altura, que tinha 32, 33 anos, e através de estratégias definidas por mim e pelo Nuno, conseguimos que ele tivesse um empenho bom nos treinos, tivesse um bom desempenho no campeonato, foi o guarda-redes menos batido da Liga Portuguesa nesse ano, e tudo com frontalidade, tudo com... se me disser assim, foi igual, tu chegares ao Futebol do Porto e enfrentares, na altura estava o José Sá, estava o Ricardo Nunes, estava o João Costa e estava o Iker Casillas, foi igual a quando tu chegaste ao Rio Ave? Não, se calhar um pouco diferente. Mas depois da primeira abordagem, da primeira conversa e depois de estabelecermos o que é que nós queríamos para nós todos, não foi uma surpresa, foi constatar que às vezes fala-se só por falar, porque ouvia-se na tal comunicação social, nas redes sociais, que o Iker não gostava muito de trabalhar e eu, em todos os treinos que tive com ele, não me recordo de dizer no dia seguinte ou no final do treino que ele hoje não veio treinar. Porque
tal coisa, temos que arranjar estratégias. E a estratégia, às vezes, é a estratégia de tentar convencer um campeão do mundo, um campeão da Europa e um levador 5 vezes seguidas, é a mesma que arranjar uma estratégia para convencer outra pessoa. E depois temos é que ser uma coisa que às vezes custa, é ser coerentes com o que pedimos. Porque nós não podemos pedir uma coisa, dizer uma coisa e depois fazer o contrário. Aí nós perdemos a confiança dos guarda-redes. E eu, como tenho tido essa felicidade de ter uma relação muito boa com todos os guarda-redes, como vou trabalhando, porque é um grupo pequeno, é um grupo de 3, 4 pessoas, em que nós conseguimos estar ali sempre com ondas positivas. Mesmo às vezes, quando algum aparecia ou algum guarda-redes aparece mais em baixo, sou eu e são os outros guarda-redes que conseguimos puxar o astral para cima e aumentar o rendimento, porque o rendimento do número 1 depende do que não está a jogar. Se o que não está a jogar não trabalhar bem, nunca vai conseguir chegar aqui acima. E como no Futebol Clube do Porto foi assim, foi muito fácil. Eu via treinos em que o Iker puxava pelo José Sá. E geralmente as pessoas diziam, poxa, não é possível este senhor com o currículo que tem, está aqui a fazer força para que ele melhore ainda. E isso aconteceu várias vezes e por isso é que ele, na época seguinte, começou a jogar novamente e infelizmente o problema que teve de saúde é que o retirou da competição, porque senão tenho a certeza que o Iker jogaria até aos 40 anos, mas com a mesma classe que deixou que na altura no Futebol Clube do Porto. Abandonou, certo. E como foi, porque depois, entretanto, mudou-se para o Wolverhampton, continuando na equipa do Nuno, há muita diferença entre treinar, ainda que num clube de topo, mas na Primeira Liga Portuguesa, e treinar na Premier League? Nós, quando fomos para a Inglaterra, fomos para um campeonato que é o Championship, que era a nossa segunda liga aqui, mas tenho um andamento só para enquadrar, não tem mal. Eu fui para uma realidade de um futebol tipicamente britânico, um futebol inglês, de cruzamentos, e nós íamos a pensar que aquilo ia ser aquilo tudo. E realmente é, mas a nível do guarda-redes não é assim tanto quanto, é mais a nível do que é jogo mesmo, porque há muito jogo direto, mas a bola depois quando chega à área, se nós estivermos bem posicionados, eles podem fazer o jogo que eles quiserem, porque a gente conseguiu ir por um atalho e agarrou a bola e a coisa está resolvida. E depois tivemos a felicidade, e não foi a felicidade, foi o trabalho, o empenho, a dedicação de toda a gente, staff técnico, jogadores e clube, de conseguirmos a promoção à Premier League. E aí depois abre-se uma porta totalmente diferente do que é o futebol que eu tinha vivido até aí. Porque em Portugal trabalhei no Varzim, no Rio Ave, no Futebol Clube do Porto, enquanto treinador guarda-redes e cada vez que Varzim aumentei um patamar, cheguei ao Futebol Clube do Porto, aumentei outro. E jogar a Premier League é como jogar Liga dos Campeões, porque tive a velocidade de jogar pelo Futebol Clube do Porto Liga dos Campeões, é como se jogar Liga dos Campeões todas as semanas. E depois é uma cultura e um gostar do jogo e uma paixão pelo jogo que é contagiante. E obrigou-nos a continuar a estar focados e a trabalhar e a empenharmos para manter o clube na Premier League e conseguimos-lo fazer. E foi, sem dúvida, um dos momentos da minha carreira. Um dos mais altos. Exatamente. Depois, mais recentemente, trabalhou com o Rui Patrício, no Wolverhampton. Era habitual, durante esse período, falar com o selecionador nacional, não estava ali o titular da seleção nacional, ou nem por isso? Não. Eu trabalhei com o Rui Patrício durante três épocas esportivas e nunca tive o contacto do selecionador ou de alguém da seleção? Ou do treinador do guarda-redes da seleção. Nunca tive, não sei se é hábito ou não, porque foi também a primeira vez que trabalhei com um guarda-redes da Seleção Nacional Portuguesa, mas durante os 3 anos que trabalhei com o Rui no Wolverhampton nunca tive qualquer contacto a perguntar o que quer que fosse. Não sei se seria eu a ter que tomar essa decisão ou se seria o outro lado, sinceramente, porque como as coisas iam correndo bem também, não havia muito essa necessidade. O Rui, quando saía bem. Sei que, por exemplo, a nível do que era as cargas físicas, tudo o que acontecia de impacto físico, havia comunicação entre o nosso preparador
o nosso preparador físico e o preparador físico da seleção, e sei que havia, entre os departamentos médicos também sei que havia comunicação. Agora, interação entre o treinador guarda-redes do clube e da seleção nacional, nunca houve, isso nunca houve. Nunca houve. Pronto. Mas penso que poderá ser normal. Sim, não, isto era mesmo uma questão genuína, porque não faço ideia se é habitual ou não. Não sei também. Pronto. O último clube que treinou foi no Tottenham. Exatamente. Entretanto, tem estado parado já há 6 meses. Sim. Pronto. Como é que tem sido este período? O que é que tem dado para fazer? O que é que tem dado para aproveitar? A mim tem sido difícil porque eu desde os 18 anos que trabalho e tive agora desde novembro que estou sem trabalhar. O primeiro mês foi bom estar com a família, continua a ser bom estar com a família, mas o não ter um objetivo para me levantar era algo que me estava a causar algum desconforto e pronto, então comecei a fazer as minhas coisas e treinar os guarda-redes do Interfreguesias lá de Vila do Conde. Comecei a ir a fazer treinos a equipas onde tinha amigos que jogavam nas escolinhas e nos escalões de formação. Eu ia para lá uma vez por semana. Frequentei alguns cursos, fui à Holanda frequentar, ver como é que outros também trabalham, para perceber, porque a evolução acredito que passa por aí também, não é só eu sei, o quintal é meu, eu é que sei do meu quintal, não, ouvir os outros. Como há pouco falei, tive a felicidade de entrar neste curso de guarda-redes licenciado, de treinador de guarda-redes. Sempre que me pedem para falar do que é o treino de guarda-redes, porque é a minha área e a outra não opino, porque há quem eu seja muito mais credenciado do que eu, vou gerindo a minha vida assim, até à altura que o telefone voltar a tocar e continuar a trabalhar. Exato. Que deve estar para acontecer, porque estamos neste momento no defeso, deve estar para acontecer. Há até alguns rumores neste momento que não vamos falar, provavelmente quando esta entrevista sair já vai estar tudo confirmado, mas como para já são apenas rumores, não interessa entrar por aí, mas é provável que seja para continuar a trabalhar com o Nuno Espírito Santo. Sim. Pelo menos tudo indica da que sim. última vez que conversámos, que foi há bem pouco tempo, as coisas estão nesse caminho. Agora tem que se esperar que os projetos surjam e que sejam realmente projetos que assentem em algo sólido para nós continuarmos a desenvolver a nossa carreira, e acredito que o mais rápido possível irá acontecer. Irá surgir. Vamos agora fazer aqui, já quase para terminar, um apanhado a nível de carreira. Qual foi talvez... Fala-se muito que os guarda-redes devem ser um bocadinho malucos. Qual foi o guarda-redes que trabalhou que seria assim mais maluco? É difícil. São questões difíceis, porque eu trabalhei com tantos guarda-redes já. Eu destaco dois. Destaco o Carlos Marafona no Varzim, porque era um jovem e tinha um potencial, e teve um potencial imenso, e era um maluco genuíno. Destaco também o Ederson, que fruto da sua juventude e de estar a viver um momento bom quando começou a jogar no Rio Ave. Destaco esses dois guarda-redes, mas sempre malucos pela positiva, a forma de trabalhar, não com a forma de trabalhar, mas ter algo ali especial. Sim, eu estou a falar também do maluco do destemido. Exatamente. De ser aquele destemido. Qual o guarda-redes ou os guarda-redes com que mais gozo deu trabalhar? É complicado. Não é difícil eu dizer, porque eu vou enumerá-los todos. Exato. Não, mas eu gosto de desafios. O desafio quando eu no Varzim assumi a responsabilidade de treinar os guarda-redes, nós conseguimos lançar um guarda-redes para a primeira divisão, que foi o Ricardo Nunes. E no ano seguinte lançámos o Bruno Conceição, e depois no ano seguinte lançámos o Carlos Marafona.
e no mesmo ano do Carlos Marafona, o guarda-redes não jogava, também foi, que jogou no início, e depois foi, a meio da época, magoou-se, e depois não jogou mais, mas também no final dessa época foi para o Vitória de Setúbal, o Ricardo Matos. Três guarda-redes que me deram gozos imensos por situações diferentes. O Varzim que vivia muitas dificuldades financeiras e sempre se conseguia vender um guarda-redes e vender outro guarda-redes. Depois também um desafio aliciante para mim foi quando nós no Varzim descemos de divisão e tivemos que reformular uma equipa para subir da 2ª Divisão B à 2ª Divisão Nacional. E então contratámos o Miguel Moreira, que é um rapaz da minha idade, e que jogámos os dois nas camadas jovens do Varzim e depois um contra o outro quando eu estava no Rio Ave. E foi um prazer imenso partilhar com ele o que eu achava que o treino de guarda-redes eu podia melhorar. Ainda hoje temos uma relação de amizade imensa e de respeito, e ali foi um desafio em que nós conseguimos com que o Miguel fosse o guarda-redes menos batido da segunda Divisão B nessa época. E depois, passando para um patamar não mais profissional, mas de uma divisão superior, foi desafiante trabalhar com o Oblak, foi desafiante trabalhar com o Ederson, foi muito aliciante trabalhar com um senhor que se chama Cássio, que vinha de uma escola, já de jogar em Portugal, mas uma escola tipicamente brasileira, e aceitou o meu desafio de fazermos meio-meio. E o que é certo, ele tem 40 anos, ou a caminho dos 41, ainda joga na Arábia Saudita. E pronto, e depois acontecem situações que é trabalhar com alguém que já são referências. O caso do Iker, que foi desafiante explicar-lhe que ele iria treinar bem, não ia ficar tão cansado e ia conseguir jogar mais 2, 3 épocas do que ele estava a pensar, se fizesse aquilo que eu é que dava a cara, mas nós equipa técnica, definíamos que era estar bem posicionado, não precisava de correr muito, tinha que tentar evitar que a bola entrasse em certos espaços, e foi desafiante vê-lo fazer isso. E mais desafiante foi vê-lo dizer ao guarda-redes que não jogava, que era o José Sá, que aquilo realmente era muito importante e era importante para ele. Para mim foi muito gratificante. E depois chegar à Inglaterra e encontrar um guarda-redes tipicamente britânico que jogava em cima da linha de golo, conseguir pô-lo a jogar a meio da pequena área e em cima da linha da pequena área e ter sucesso. E depois mais desafiante foi, estou a falar deles todos, mais desafiante foi receber o guarda-redes da seleção do nosso país e explicar a quem tinha dito que se jogar à frente era melhor, dizer que este aqui joga atrás e é melhor. Foi um desafio tremendo, mas eu acho que consegui porque quem é muito rápido pode jogar um pouquinho mais atrás. Quem é maior e não tão rápido tem que ocupar outros espaços. E foi desafiante ver a amizade que eles nutriram por mim quando me vinha embora do Wolverhampton. Tive a última experiência no Tottenham, não tive a possibilidade de conseguir, porque em 4 meses era difícil tentar explicar como é que o Glóris conseguiria ainda andar a um nível muito alto se mudasse um ou outro comportamento técnico-tático, percebe? Esses foram os desafios que desafios que foram praticamente todos. Pronto. E a nível pessoal, algum com quem tenha ficado uma relação mais próxima? Tenho com quem não tenho uma relação tão próxima, mas penso que também tem a ver com quando nós saímos para países diferentes é difícil pôr os contactos, é com o Oblak. No primeiro ano do Benfica conversava com ele algumas vezes, quando foi para o Atlético de Madrid no primeiro ano também, e depois deixámos de ter algum contacto. Afastaram-se um pouco. Com os outros vou mantendo contacto anualmente, falamos mesmo. Ótimo. E às vezes perguntam-me algumas coisas, o que é que acha, o que é que não acha. Nem pedir opinião. O teu treinador é que sabe, não sou eu. Mas isso é bom, é sinal que apreciam a opinião do Exatamente. Rui. E agora, o que é que falta ao Rui? Qual é aquele objetivo, ou aquele sonho, aquilo que ainda falta cumprir e que gostava de fazer? Isso é uma pergunta difícil, e assim, o que é que eu gostava? Eu gostava de ser campeão no meu país, gostava de ser campeão nacional no meu país.
Gostava de continuar a ter saúde, gostava de continuar a trabalhar com quem trabalho e a trabalhar no ramo que trabalho, como treinador de guarda-redes. E chegar, talvez, à seleção nacional, não seria... Também poderá ser, acho que qualquer atleta tem como objetivo chegar à seleção nacional. Acho que qualquer treinador também tem como objetivo chegar à seleção nacional. Mas acho que estamos a falar de duas situações diferentes. Enquanto treinador, e nós vemos os treinadores das seleções nacionais, são treinadores já com alguma idade, com alguma mais experiência. Não é algo que eu tenha como objetivo primordial ser treinador da Seleção Nacional. Se um dia isso se proporcionar, com certeza que irei desempenhar com a máxima das minhas forças e vontades para que tenha sucesso. Mas gostava imenso de ser campeão nacional do meu país. Não vou perguntar por qual clube, que não é boa ideia. Provavelmente não obtinha resposta. Claro que não. Bem, Rui, foi um enorme prazer. Acho que temos aqui uma conversa, para além de ficarmos a conhecer o Rui um bocadinho melhor, temos aqui uma conversa muito interessante sobre uma área do futebol que às vezes é um bocadinho... não chega ao grande público, que é o treino de guarda-redes, e acho que foi muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado, Bel, pelo convite e muito sucesso para o programa e sempre ao dispor. Muito obrigado. E desse lado, muito obrigado a quem assistiu e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e o nosso canal de YouTube, o Atleta Canal, para estarem sempre a par de todas as novidades do desporto. Até à próxima.